sentar, por favor. Eu não sei se os meninos da mídia têm a fotinha da minha família. Tá. Ontem estava aí, eu não sei se tem. Tem? Eu quero apresentar para vocês a minha família. Onde eu vou, eu tenho que mostrar a minha família, porque são eles que me dão autoridade para estar aqui. São eles que me enviam, são eles que oram por mim, são eles que realmente me conhecem. Então, esse é meu esposo Urias, meu filho Noah, de 9 anos, e a minha Zoe, de 5 aninhos. A minha família, meu primeiro ministério, e deve ser o seu também. Eu quero falar hoje, ontem eu esqueci de falar sobre esse livro. Esse livro é um livro que eu escrevi chamado Mulheres Reconstruídas e Reposicionadas ao Seu Propósito. Esse livro nasceu depois de 10 anos de promessa, quando o Senhor me falou há 10 anos atrás que eu escreveria livros. E após 10 anos, né, toda promessa passa pelo processo, né? Então, após 10 anos de processos, a promessa então se tornou real. E todo mundo vai me perguntar: qual é o preço do seu livro? Qual é o preço do seu livro? Eu tive uma direção de Deus de não estipular nenhum preço no livro, porque eu entendo que aquilo que tem preço não tem valor. Aquilo que tem preço não tem um valor. Se eu coloco um preço, existe um valor ainda mais. Eu acredito no princípio da honra, eu acredito no princípio da oferta. Então, se você quer adquirir esse livro, você vai orar ao Senhor e dizer: Senhor, quanto que eu devo ofertar nessa obra? Quanto que eu devo ofertar? Quanto eu devo ofertar para o Senhor? Porque não é para mim. Esse livro, eu não fiz esse livro para me enriquecer. Pelo contrário, não fiz esse livro para me enriquecer. Esse livro é apenas para abençoar, porque eu sei que onde esse livro chegar, vai haver um reposicionamento, vai haver cura, vai haver restauração, e com certeza a presença do Senhor vai acompanhar. Então, se você quiser adquirir para você, para dar de presente, espalhe esse livro, esse é o propósito. No final, a gente vai estar ali, a Jéssica, levanta a mão, a Jéssica, que veio comigo, ela é uma bênção, me acompanha para onde eu vou. Eu acompanho ela, ela me acompanha, e assim o Senhor faz, porque o Senhor, Ele une propósitos, e a Jéssica é uma junção do propósito do Senhor na minha vida. Então, se você quer adquirir esse livro, você vai lá atrás, fala com ela, e você pode levar. Moana, hoje eu tenho $1, você vai levar por $1. Eu não tenho nada, você vai levar por nada. Eu tenho $1.000, você vai levar por 1.000. Entende? Então, o propósito é que essa semente seja espalhada para onde for, para a glória do Senhor. Eu tenho um testemunho sobre esse propósito que o Senhor me pediu para fazer sobre esse livro, não estipular um valor. Eu lembro que para fazer esse livro foi o meu esposo que me abençoou, ele ofertou na minha vida e eu fiz esse livro. Pagamos pela fé, né? Pela fé, né? Ele disse: você está abençoada, mas foi Deus que mandou. O Senhor, Ele vai prover. E aí o Senhor falou para mim: você vai fazer o livro? Eu, amém, vou fazer. E não vai estipular nenhum preço. Eu disse: ferrou, como é que eu vou pagar? Porque eu pedi cartão emprestado para passar o livro. Meu Deus, como é que eu vou pagar? Queria até desistir, mas Deus, Ele sempre levanta pessoas que não vão te deixar desistir. E sempre vai levantar Ruths. Sabe, Ruth, quando Noemi estava no caminho e Noemi disse: agora meu nome vai ser Mara, porque significa amarga. E Noemi disse: não, seu nome vai continuar sendo Noemi. Você é doce, você é próspera. Então, quando eu disse: eu vou desistir, não vou fazer o livro, porque eu não vou conseguir pagar. Levantou-se Jéssica e disse: não. Você vai passar até o cartão meu você vai passar. E assim foi. E eu disse: meu Deus, Jéssica, tu não está entendendo. Eu não vou botar um preço no livro. Ninguém vai levar. O povo vai levar de graça. Eu não vou pagar, eu vou ficar com dívida. Aí fiquei desesperada. Ela: você vai sim. O Senhor sempre vai levantar pessoas que vão te impulsionar. Ande com essas pessoas. E aí, feito, né? Quando foi no lançamento do livro, em novembro, nós fizemos a nossa conferência de mulheres ali no Texas, foi tremendo. E então, lá foi o lançamento, e eu expliquei que eu não ia colocar preço. Onde eu vou, eu não coloco, as pessoas me pedem pela internet. Eu envio os livros sem nenhum preço. E aí, na conferência mesmo, as pessoas ofertaram tanto nessa obra, que ali mesmo eu já consegui pagar todo o livro. Toma, Jéssica, vamos pagar o livro.
livro todinho. Porque Deus, Ele faz assim. A partir do momento que o seu coração está nas coisas dele, e você confia nele, e você planta sementes, sem ter a intenção de enriquecer, sem ter a intenção... A partir do momento que você tem a intenção que o evangelho vai te enriquecer, isso não é o evangelho do reino. Pelo contrário. Então, esse é o testemunho. E pelo Brasil, esse livro, por aqui, eu tenho enviado tanto. E eu confesso a vocês, não é desvalorizando, mas eu nunca recebi nenhuma oferta no Brasil por menos de 30, 50 reais. Nunca. Eu fiquei impressionada, né? Parece porque o dinheiro do Brasil é tão suado e 30 reais é muito dinheiro no Brasil, né? Pelo menos na minha época. Hoje é que deve estar mesmo. E eu fiquei muito impactada com isso. E assim o Senhor tem feito. Amém? Hoje eu quero falar com vocês, se eu puder dar um tema para a mensagem de hoje. A mensagem vai se chamar Do Pasto ao Trono. Ontem nós falamos, eu sei que a palavra foi forte, foi cortante para mim também, mas todo reposicionamento sempre vai começar pelos fundamentos e sempre vai começar também por renúncias, sabe? As renúncias, elas têm o poder de adubar o solo fértil para que a gente possa colher. E então eu quero que você leia comigo 1 Samuel 16, 1 ao 13. Nós vamos ler porque é importante. Esse texto vai dar base para o que eu vou falar para vocês. 1 Samuel 16, 1 ao 13. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Diga assim, de um rei. Porém Samuel disse: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Eu quero que você frise essa parte. O Senhor dizendo para Samuel: você vai ungir quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Isso se deu, que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está esperante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E disse: ainda falta o menor. Olhe para o seu vizinho e diga: falta o menor. E eis que ele apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos na mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e ele era ruivo. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. Senhor, obrigada pela tua palavra, que é viva,
que é eficaz, que é tremenda, Senhor. Nós não precisamos aumentar nenhum ponto, nenhuma vírgula. A tua palavra é completa, é verdadeira e é como um fogo consumidor. Obrigada, Senhor, por essa porção, Senhor, por essas palavras que entram no nosso coração como espada, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, que essa palavra que vier da tua palavra, da tua boca, Senhor, venha germinar e venha gerar frutos nesses corações, Pai. E o que eu falar que não vier de ti, Senhor, que o Senhor jogue no mar do esquecimento, em nome de Jesus. Aqui na introdução eu quero falar para vocês. Você leu comigo o texto, certo? E aqui você vê que Samuel saiu ao encontro do próximo rei, certo? Só que nesse meio do caminho, Samuel chegou para Jessé e perguntou: cadê todos os seus filhos? E Jessé fez passar todos, né? Nós lemos que ele fez passar todos aqueles. Só que faltava um, pois nenhum deles tinha tido o aval do Senhor. Samuel não tinha tido o aval do Senhor para ungí-lo. Naquele momento, né? Como nós lemos, Samuel entendeu que faltava alguém. E a Bíblia é bem clara, por isso que eu pedi para vocês repetirem. O pai, quando Samuel perguntou, disse: falta quem? O menor. O menor. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Sobre o tempo do pasto e o tempo do preparo, né? O pasto significa um tempo de preparo até o trono. O trono é quando você entra naquele lugar que você se sente: agora eu estou vivendo a plenitude do chamamento, eu estou vivendo a plenitude, a junção. Eu não sei se você já viveu esse tempo na sua vida, eu tenho vivido esse tempo, mas tenha certeza, se você ainda não viveu, você vai viver. É quando você passa pelo tempo do pasto, o tempo do preparo, o tempo do processo, e depois vem o tempo do trono. Não que você agora, eu sou Jesus, eu vou reinar. Não, mas você vai reinar na plenitude daquilo que o Senhor te chamou. Esse tempo ele vai chegar. Esse tempo ele vai chegar. Mas muitas vezes nós esquecemos que para esse tempo chegar, existe o tempo do pasto. E Davi, ele sabia disso. A Bíblia diz nesse texto que nós lemos, depois você esmiuça mais. Eu gosto muito, pastora, de ler um texto e ficar ali, como é que se chama lá no Nordeste? Mastigando, né? E aquele texto, você fica ali, que o Senhor, ele tem revelação específica e única para cada um de nós. Ele se revela através da sua palavra, com a palavra revelada. Então, o que me chamou muito a atenção foi que Davi, ele não foi chamado para ser ungido. Por quê? Porque o homem, até hoje, nos dias de hoje, eles veem a aparência, né? O que nós mostramos, a forma que nós adoramos, o nosso potencial. O homem, ele foca nisso. Mas o Senhor, ele vê o coração. E então, como Jessé não foi diferente. Não, eu vou chamar todos os meus filhos que têm a estatura para ser o próximo rei. Ele tem a estatura para ser alguém ungido. Eu vou chamar aqueles que têm a estatura. E Davi, ele não foi nem ao menos nem mencionado, nem chamado. Sabe? E então, muitas vezes no seu tempo de preparo, no seu tempo de pasto, você vai ser uma pessoa, muitas vezes que você vai se sentir excluído. Eu não sei se vocês já sentiram isso, ou isso só foi para mim. Para mim e para Davi. Muitas vezes você vai se sentir assim, escanteado, descartado, rejeitado. Você vai se sentir assim no tempo do pasto. Mas eu quero te dizer algo. Isso não é para te ferir, te ofender. Isso é para te preparar para o que o Senhor tem preparado para você. Isso é para que a tua solidão se transforme numa solitude. Num lugar em que você vai ter encontros com Deus. Encontros genuínos num lugar secreto. Que ninguém, quando você chegar no seu tempo de exposição, todos vão saber, ele esteve com Deus. Ele esteve com Deus. Eu sinto o cheiro de Deus. Então Davi pouco estava se importando, porque quando um profeta ia chegar numa cidade, vocês veem que todo mundo já estava sabendo, todo mundo já estava desesperado. Meu Deus, tem pecado, vai haver destruição. Antigamente era assim, era um evento, né, pastor? Era um evento quando um profeta ia saber. Então todo mundo já sabia que havia um profeta ali. Davi continuava lá no pasto. A Bíblia não diz se ele sabia, se ele não sabia, mas para mim, no meu coração, na minha palavra revelada específica para Moana, para mim, ele sabia, mas ele disse, meu tempo agora é aqui.
É no pasto, é aqui que eu estou sendo preparado. É aqui que eu estou usando as ferramentas que o Senhor me deu. A Bíblia diz que no pasto, naquele tempo, Davi, ele era um pastor de ovelhas. E ali ele protegia e defendia aquelas ovelhas contra ursos e contra leões. Davi, ele foi muito, mas muito intencional no seu tempo de pasto. O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam ser intencionais no seu tempo de espera. Você precisa receber uma palavra específica que Deus te deu. Com certeza você tem. Se você não tem, nós vamos orar hoje mesmo, né, pastor? Dizer você, porque todos nós temos uma palavra específica, um propósito específico, uma identidade única. Então, Davi tinha tudo isso. E ele foi intencional no seu tempo de pasto. Ele foi intencional. Ali ele matava leões e ursos quando ninguém via. Ele estava ali matando leões e ursos. E então, quando Samuel chega para Jessé e diz: você tem outros filhos? Disseram: o menor, ou seja, aquele, o rejeitado, o último. Sabe? Lá na minha terra diz: a última Coca-Cola no deserto, aquele, o último. Sabe? Então Davi foi colocado nessa posição. Logo depois diz que ele era ruivo. E eu gosto de esmiuçar, né, a palavra. Como eu disse ontem, meu esposo, ele tem vários mestrados em História da Bíblia. Então, em História da Bíblia, ele vive falando História da Bíblia em casa o tempo inteiro. E aí, quando eu li que ele era ruivo, eu fiquei, ruivo? Por que a Bíblia tinha que mencionar? Era ruivo, era loiro, mas era ruivo. E eu perguntei: amor, por que tem aqui que Davi era ruivo? E ele me explicou que naquela época, uma pessoa, quando ela era ruiva, não é como hoje, algo comum, algo normal, você vê um ruivo, eu acho lindo, mas não era. Naquela época, se alguém ruivo era alguém que era já diferente, sabe? Você dizia, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é estranha. Então, naquela época, além de ser o menor, além de não ter sido convidado para a unção lá, ele ainda era ruivo. Então, Davi tinha todas as características de alguém o quê? Improvável. Quando eu sinto essa palavra no meu espírito estremece, porque se existe alguém improvável aqui, nessa sala, pode ter certeza que sou eu. Pode ter certeza que sou eu, porque o Senhor, quando vê um ambiente improvável, quando o Senhor vê um ambiente de improbabilidade, é ali que diz ele: ei, ali existe um altar para eu me manifestar. Ali existe um lugar para a minha glória ser revelada. Sabe? E então ele olhou para Davi e disse: ali existe um lugar. Ele é o menor, ele é ruivo, ele não foi convidado, ele não tem estatura, ele não tem aparência, ele é o menor da casa, o rejeitado. É ali que eu vou me manifestar. E Davi, ele sabia quem ele era. Sabe por que eu digo que ele sabia? Porque Davi, ele não se importou com que os seus irmãos... Depois você lê todo o enredo de Davi, você vai ver que ele não se importava com o que os irmãos diziam. Ele não se importava com o que os irmãos achavam dele. Ele sabia quem ele era. Então, no seu tempo de pasto, você precisa saber quem você é. Eu estou dando algumas chaves para você hoje. Se você puder, você anote isso. Porque às vezes a mensagem passa e a gente perde. Mas você precisa, no seu tempo de preparo, no seu tempo de pasto, saber quem você é. Sabendo quem você é, o que as pessoas falam ou deixam de fazer, não vai te paralisar. Ah, não me chamaram, não? Ah, não me chamaram para aquela reunião. Foi todo mundo, não me chamaram? Não importa, não. Eu sei quem eu sou. Sabe? Não me chamaram para o grupinho, saiu o grupinho, me excluíram. Não importa não, eu vou continuar gerando no secreto, porque o Senhor está me preparando para o que Ele preparou para mim, sabe? E então, imagina, eu fico imaginando a cena, né? Aqueles homão bem forte, bonitão, que para ser dos guerreiros lá, da guerra que tinha em Israel, tinha que ser homão forte mesmo. Eu imagino os irmãos tudinho lá na frente. Aí chega Davi, ranzinho, pequenininho, o menor e ruivo. E na frente de todos eles, Davi, ele é ungido. E o mais lindo que eu acho aqui nesse capítulo, gente, é que Samuel, ele diz assim: nós não vamos assentar à mesa até que ele venha.
Aqui você vê, aqui eu entendo que existia uma mesa posta. E naquela época fazer um jantar para um profeta, gente, era como Jesus chegou e a gente faz um jantar para ele. Era algo muito íntegro, era algo muito poderoso. E estava feita a mesa, estava posta. E Davi não foi convidado. E Samuel se levanta e diz: ei, chama o menor. Chama lá o menor. Chama o menor, porque ele está lá. Ele está lá no pasto sendo intencional. Ele está lá no pasto plantando. Ei, eu sinto as sementes que Davi está plantando no pasto. O Senhor revelou a Samuel e disse: ei, tem alguém lá no pasto. Tem alguém se preparando para o que eu preparei para ele. Em nenhum momento você lê a Bíblia, porque a gente já sabe a história. A gente já sabe que Samuel foi lá para ungir o próximo rei, a gente sabe. Mas em nenhum momento aqui no capítulo diz que Samuel chegou e disse: Davi, eu vou te ungir de rei. Não, a Bíblia aqui não diz nesse capítulo. Diz: eu vim ungir. E apenas ele unge Davi. Sabe? Muitas vezes a gente acha, quando a gente recebe uma palavra, né, pastora? Comigo foi assim, não sei com vocês. Mas quando eu recebi tantas palavras do Senhor, e eu tenho certeza que você também tem, muitas palavras de Deus, umas já se cumpriram, outras não se cumpriram. Mas quando eu recebi as muitas palavras, a gente começou no ministério muito cedo, eu e meu esposo, jovens mesmo. E quando eu recebi, eu disse: é tudo agora. Meu Deus do céu, eu vou flutuar, eu vou para as nações, eu vou bombar, eu vou ser a última Coca-Cola no deserto. Sabe? Você acha que você vai naquele momento, porque muitas vezes você não entende que entre aquela palavra vai existir o processo. Entre aquela palavra vai existir o que? O tempo de preparo. E muitas vezes nós acreditamos e nós entendemos que o tempo de processo, a religião no reino, diz que o tempo de processo que você tem muitas vezes passando, o processo é ou que você pecou, ou que você está fora da roda, alguma coisa aconteceu. Mas eu quero te dizer que o processo é um progresso na sua vida. Os processos que você passa são progressos. Esses processos, eles estão te preparando para o que o Senhor te preparou. Sabe? O grande problema é que essa geração não quer ser uma geração que passa por processos, não quer ser uma geração que é esmagada. Nós esquecemos que, como diz ali na Bíblia, como diz que em Isaías 10:27 diz que a unção, ela quebra o jugo. Sabe? A unção, ela vem quebrar todo o jugo. E como é que você faz um óleo de azeite? Não sei se vocês já pesquisaram, mas eu amo pesquisar. Como você faz aquele óleo, a mirra da unção? Você pega o azeite, você coloca ele na prensa. E quando você passa ele na prensa, ali aquelas azeitonas, elas se transformam em azeite. Então ela primeiro passou pelo quê, gente? Ela passou pela prensa. Ela passou aqui. A gente tem que passar, muitas vezes, entender que o nosso tempo de prensa, que o nosso tempo de processo, que o nosso tempo de passo, não importa como você queira chamar. Hoje eu quero chamar de passo por causa da história de Davi. Mas esse tempo que você tem passado em processo, na prensa, ele está muitas vezes te preparando. E está assim, ó, esmagando você, porque é esmagador. O processo, ele muitas vezes nos fere. Muitas vezes nos fere, sim. Nos ofende, sim. Muitas vezes a gente acha... com vocês não deve ter sido assim, porque vocês estão muito felizes. Mas comigo, o processo, quando veio, eu disse: eu vou morrer. Chama o SAMU lá na minha terra. Chama o SAMU, né? Chama o SAMU que eu vou morrer. Eu vou morrer, meu Deus. Porque o processo, ele é doloroso. E quando nós estamos imersos nos processos, nós só conseguimos o quê? Visualizar o processo. Mas eu quero que vocês entendam que quando você estiver imerso nesses processos, nesse tempo de pasto na sua vida, eu quero que você entenda que tudo isso é um progresso, é um preparo, é para algo maior, é para algo além. Eu quero dizer a vocês que eu muitas vezes aprendo muito mais com os processos do que com a bonança. Os processos muitas vezes nos ensinam muito mais do que o lugar de bonança. Porque no processo, o processo ele te quebra. Ele quebra o teu coração, ele quebra o teu orgulho, ele te torna alguém mais maleável, ele te torna alguém
tão, mas tão quebrantado. Eu amo os processos. Não sou masoquista, mas eu amo os processos, porque eu consigo hoje visualizar com a maturidade, visualizar o poder do processo, o que ele faz após, sabe? Após o processo. E então, Samuel, ele toma um vaso de azeite. E ele unge, a Bíblia é bem clara que ele unge no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, então, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso é tremendo. Isso é muito forte. Isso é muito forte quando ele recebeu aquela unção, aquela poção, né? A gente acha que a unção, agora eu vou bambar. Agora não, aquela unção fez com que ele recebesse o Espírito do Senhor e vivesse com autoridade ainda o tempo. Agora a gente acha, eita, ele foi ungido, agora ele vai ser o rei. Não, a Bíblia é bem clara que ele voltou para o pasto dele. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer para aquele tempo. Muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós queremos atropelar os processos. Nós queremos atropelar as fases. Nós sabe quando você joga videogame, né? Quando eu era mais nova, uns 5 anos atrás, né? Porque eu sou bem novinha. Quando eu era mais nova, naqueles videogames eu era viciada em Mario, né? Hoje eu acho que no Nintendo. Vocês lembram Nintendo? Não, 5 aninhos atrás. No Mario do kart ainda, gente. Do kart, daquela fita que a gente via. Pelo amor de Deus, irmã. Aí vinha as fases difíceis, né? Os jovens de hoje não vão saber o que é, né? Não vão. Aí vinha aquelas fases difíceis, gente. Aí eu dizia, eu vou pular essa fase, né? Eu vou pular e eu vou logo para outra fase. Aí pulava. Menino, mas quando fechava a cidadezinha, tinha que voltar naquela fase. Gente, a gente tinha que passar pelaquela fase de todo jeito, senão você não vencia a cidade e não ia para outra. E na nossa vida é assim também. Muitas vezes nós queremos, né, pular etapas, mas, querido, você pode até pular. Você pode chegar, eu lembro que a gente chegava lá no castelo, tinha que destruir o rei maior da terra. Para chegar lá, eu tinha que voltar lá onde eu deixei uma cidade sem ser vencida. A nossa vida é assim. Você pode continuar andando, remando, caminhando, mas vai chegar um dia que você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, como eu disse ontem, para reconstruir pontes. Você vai ter que voltar e fazer novamente e vencer, né, aquela batalha e vencer aquele processo. Você vai precisar fazer isso. Então, não pule etapas no seu tempo de preparo. Não pule, isso é primordial. Não pule, diz aí para tua irmã, olha, não pula não a etapa. Não, tem que dizer bem nordestino. Olha, não pula não a etapa. Não pula, porque você vai ter que voltar. Isso mesmo. Então, Davi disse, eu recebi a unção, mas eu vou para o meu tempo, porque ainda é tempo de preparo. Ainda é tempo de processo. Ainda é tempo, porque o preparo, ele te dá a autoridade. Ele te dá a autoridade para vencer. Aqui você vai acompanhar, logo depois você lê mais a história de Davi. E aqui eu digo para vocês que Davi, ele não ficou murmurando no seu tempo de preparo. Ele não ficou lamuriando, eu estou aqui nesse pasto sozinho, meus irmãos estão na guerra, meus irmãos estão no lugar de exposição, eu estou aqui escondido, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Chama o SAMU. Davi não ficou assim. Ele não ficou assim com esse coração. Ele entendia que em Deus nada passa desapercebido. Nada. Davi, ele entendia que aquele tempo é para plantar sementes, é para matar ursos e leões sem ninguém ver. É isso que eu vou fazer. O grande problema de muitos dessa geração é que a gente quer estar aqui em cima. Todo mundo tem que ver, todo mundo tem que ver, todo mundo tem que me aplaudir, todo mundo tem que ver. Davi sabia que ele tinha que plantar no secreto primeiro. Porque o que você planta no secreto, você não vai precisar dizer... Me chama. Você não vai precisar se patrocinar nas redes sociais. Você não vai, porque o Senhor, Ele vai te levantar. Quando você planta no secreto, é o Senhor que te coloca nas plataformas que você tanto almeja de exposição. É Ele que te coloca. Mas se você não planta no secreto, meu irmão, você pode subir aqui em cima.
só vai ser performance. Só vai ser show. Porque você não plantou no secreto. O secreto é um lugar de você plantar sementes, de você rasgar o seu coração. E aqui em cima é o lugar de você transbordar o que você recebeu no secreto. E Davi, ele sabia disso. Não, eu tô aqui. Eu recebi. Davi, ele, no íntimo dele, ele sabia que aquela unção era para algo maior. Ele sabia, então ele recebeu aquela unção. Ele disse, ei, peraí, agora é um novo nível. É um novo nível que eu vou viver. Então eu vou ser mais intencional ainda. Pode vir urso. Pode vir leão, eu vou matar vocês. Eu vou matar vocês. Por quê? Vocês já pararam para pensar por que alguém que ia ser chamado para ser o rei, ele não devia estar sendo treinado na guerra junto com outros guerreiros? Ou vocês nunca pensaram nisso? Eu digo, não, peraí. Davi, ele já tinha a palavra, né? Que Samuel já tinha a palavra, Davi tinha no coração que ele ia ser rei. Então, ele tinha que estar sendo treinado ali, na guerra, com os outros guerreiros, lutando. Mas ele estava ali, no pasto, sozinho, sem ninguém. E muitas vezes nós desvalorizamos esse lugar. Esse lugar do pasto, meu Deus, é um lugar muitas vezes desvalorizado. Mas eu quero dizer para você, o que você planta ali, as renúncias que só você e Deus sabem. Só você e Deus. O que você planta naquele lugar, as lágrimas que escorrem, o coração rasgado daquele lugar, no lugar secreto. Eu quero dizer para vocês que isso está adubando a tua colheita. Isso está adubando a tua colheita. Você não está entendendo, minha irmã, meu irmão. Você não está entendendo. Esse tempo de pasto não é para te matar. Esse tempo é um tempo de você, não, eu estou no pasto, eu estou escondido, o Senhor me escondeu, muitas vezes o Senhor também nos esconde, Ele nos coloca nesse lugar, eu estou aqui, nesse lugar, a menor, a excluída, a descartada, a não chamada, não tem mesa para mim, eu estou nesse lugar, eu não vou ficar amargurada. Eu não vou ficar aqui ferida. Eu não vou ficar aqui no meu lugar de vítima, não. Eu estou nesse lugar. Porque quando você está nesse lugar, não foram as pessoas, entenda. Não foi as pessoas que te colocaram. Foi o Senhor que usou essas pessoas. Foi o Senhor que usou essas pessoas para te preparar, para te moldar, para te quebrantar e para te quebrar. Sabe? Para te quebrar, para ser refeito. Porque toda reposição começa com uma desconstrução. Começa com uma desconstrução. Você já viu uma construção de uma casa? Você não começa a casa pelo telhado. Você começa pelas bases. Você começa, o meu marido, ele é construtor. Ele começa quebrando tudo. Quebra. Depois coloca uma base. Primeiro quebra. Então é primeiro quebra, minha irmã. Não acho que é o primeiro. Agora é o telhado. Todo mundo, porque todo mundo visa no telhado. O mais bonito, as paredes, a linda, não. Foca na base. E a base é feita no tempo de preparo. E a base é feita no tempo de pasto. Então, minha irmã, para de se ofender, meu irmão. Para de se ofender com as pessoas achando que elas te deixaram, que te abandonaram, que ninguém me ama, que ninguém me quer. Não. Antes do teu coração entrar nesse lugar de vitimismo, corre para os pés do Senhor. Corre para os pés do Senhor, porque Ele vai ser a tua companhia. E a tua solidão vai ser transformada em solitude. Em solitude você vai ter tanto a presença do Senhor que você não vai sentir mais falta. Não estou dizendo que não é para ter comunhão, não. Mas quando você é simplesmente, tipo, como o menor não foi chamado, o excluído, pode ter certeza. É porque o Senhor está dizendo, ei filha, face to me. Eu e você, você e eu, cara a cara, nós dois, vamos ter um relacionamento mais profundo. Muitas vezes nós queremos ter tantos relacionamentos com pessoas, tantos relacionamentos que a gente esquece que precisamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. E ali eu acho lindo, essa ministração aqui tem aqui no meu livro também. E eu acho lindo que nos outros versículos mais abaixo você pode ler. E a Bíblia nos conta que existia um gigante ofendendo os guerreiros, ofendendo o Saul, ofendendo todo mundo que era Golias. Essa história você já sabe que é dada desde a história bíblica. Desde a dominical, não é, pastora? A história de Golias, de Davi. E a Bíblia diz que os guerreiros treinados, vocês não estão me entendendo, eles eram treinados para derrotar os gigantes.
Eles tinham muitas armaduras, os guerreiros que iam para guerras. E eles tinham muita armadura, mas a Bíblia diz que aquele gigante estava há muitos dias... como é que eu falo? Aquele gigante estava muito dia atormentando o povo e dizendo, não tem homem aqui para me destruir. Não existe ninguém. E a Bíblia diz que aquele povo... forte, corajosos, guerreiros, que já tinham enfrentado várias guerras, eles se amedrontaram, eles não enfrentaram, eles não quiseram enfrentar, porque o homem era muito grande, era um gigante, e gigante, né, minha gente? E então, a Bíblia diz que o pai de Davi disse, ô Davizinho, vem cá. Davi estava onde, gente? Apacentando as ovelhas, ainda no seu tempo de preparo. Ô Davi, vai lá nos teus irmãos e leva um lanchinho para eles. Eles estão na guerra, né? Você não está não, porque você não está preparado. Você é um menor, você não está. Então vai lá e leva um lanche para eles. E a Bíblia diz que Davi disse, ok, eu vou levar sim o lanche. E então, Davi leva o lanche e a Bíblia diz que quando Davi vai andando, ele vai escutando os gritos de ameaças de Golias. E o Golias dizia, não tem homem em Israel para me derrotar. Não tem homem em Israel. E a Bíblia nos conta, depois você lê, a Bíblia nos conta que aquilo entrou no coração de Davi. Disse, what? Como assim? Não tem homem em Israel? Não tem ninguém que possa derrotar esse gigante? E então Davi chegou para o irmão dele e disse, o que esse gigante está dizendo? E o irmão dele disse assim, o que é que você tem a ver com isso? Ou seja, mais uma vez excluído, mais uma vez improvável. Quer que você veio me atormentar? A Bíblia diz que o irmão dele disse. E Davi, ele não se paralisou com aquela palavra. Muitas vezes nós nos ofendemos, não é verdade? Com as palavras que nós ouvimos, com palavras que são liberadas sobre nós. E Davi, ele guardou o coração dele e ele não se ofendeu. No tempo de passo, você vai precisar muito guardar o seu coração contra as ofensas. Porque lá no passo, você entendeu quem você era. Lá no passo, Davi sabia quem ele era. Então ele disse, ei, peraí, aqui não, aqui gigante nenhum, homem nenhum vai afrontar o meu Deus e nem Israel. E a Bíblia diz, você já sabe a história inteira, eu só estou introduzindo para chegar onde eu quero chegar. A Bíblia diz que Davi, ele pegou suas ferramentas. Diz para sua amiga, as suas ferramentas. Não foi a ferramenta nem a armadura de Saul, porque a Bíblia diz que Saul ofereceu a armadura dele para Davi vencer o gigante. Davi disse, ei, não. Saul, você não está entendendo, Saul. Eu fui treinada no pasto. Oh, aleluia! E é com as ferramentas que eu recebi no tempo de preparo que eu vou vencer esse gigante. Não, Saul, obrigada, tua roupa é joia. Ó, é bonita até, viu? É muito bonita. Mas, cara, eu tenho ferramentas que só o deserto me deu. Muitas vezes você é colocado no deserto e você diz, meu Deus, eu estou sofrendo no deserto, mas eu quero mudar essa chave hoje, dar um clique na tua cabeça. O deserto é o lugar do sobrenatural. Foi no deserto que a nuvem seguia o povo de noite e de dia. Foi no deserto que o povo era alimentado de noite e de dia. Minha irmã, se você está no deserto, começa a cavar, tem água. Começa a cavar que tem água. O grande problema é que você está no deserto, eu vou morrer. Entra logo no lugar de vítima, seja intencional. Senhor, o Senhor me colocou nesse deserto? Porque existe uma diferença. Quando o Senhor te coloca no deserto, eu estou falando quando o Senhor te coloca, não quando você entra, porque existe uma diferença. Existe uma diferença que através dos seus erros, dos seus pecados, suas escolhas, você entra no deserto. Eu estou falando no deserto que o Senhor, Ele te bota. E quando Ele te bota no deserto, é porque ali você vai receber tesouros escondidos. Então seja intencional se você está num tempo de deserto. Então Davi disse, ei, no pasto, quando ninguém via, eu matava ursos e matava leões. Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso que vem afrontar o meu povo?
Você não está entendendo, no seu tempo de pasto, você recebe ferramentas que você não vai precisar usar roupagem de ninguém. Você não vai precisar usar a poção de ninguém. A forma que alguém prega ou deixa de pregar, a forma que alguém ministra ou deixa de ministrar. Não, você vai usar as ferramentas que o Senhor deu para você. Única porção, única. E Davi sabia disso. E eu perguntei, amor, por que Saul? Porque a Bíblia, gente, a Bíblia sempre tem uns segredinhos revelados. E eu disse, Senhor, amor, por que Saul ofereceu a roupa dele de guerreiro, né? A roupa de Saul era uma roupa diferente, era uma armadura diferente, ele era o rei. E todo mundo sabia que ele era o rei. Quando vestia aquela armadura, todo mundo dizia, lá vai o rei Saul. Ele ia à frente com a armadura diferenciada, então todos sabiam. Saul ofereceu a armadura dele para Davi, porque ele queria a glória. Porque se Davi, ele derrotasse o gigante, e as pessoas iam pensar que tinha sido quem? Saul, por causa da ferramenta. Então, quando você tem a unção que Davi tinha, ele não precisa usar ferramentas de ninguém. Quando você tem unção, meu irmão, você não precisa imitar ninguém. Você não precisa, porque é a unção que vai fazer quebrar o jugo. Aqui, entre Saul e Davi, existe algo. Davi tinha unção. Saul tinha um talento. E o grande erro dessa geração é uma geração que quer ser cheia de talentos, mas não tem a unção. E como eu disse desde o início, a unção só vem através do esmagar. E a geração não quer passar pelo esmagar. Não quer passar pela prensa. Quer pular a etapa, mas saiba, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Você vai até conseguir fazer funcionar. Porque brasileiro, ele sabe fazer funcionar. Ele sabe. Mas com isso, você fazendo funcionar, você vai cansar. Você vai cansar. Assim foi com Saul. Saul tinha o talento, todo mundo sabia que ele era o rei, mas ele não tinha algo que Davi tinha. Ele não tinha unção. Saul não tinha passado pelo pasto. Saul não tinha passado pelo preparo. Ele não tinha unção. Então ele disse, eita, se esse menino, o menor, o ruivo, vencer, ferrou pra mim. Todos vão saber que um menino, um improvável, venceu um gigante. E aí a gente já conhece a história. Davi pegou o que ele tinha. Ele pegou o que ele tinha recebido no tempo de preparo. Eu fico imaginando como ele matava aqueles ursos e leões. E eu tenho certeza que ele fazia como ele fez com o gigante. Porque ele sabia manejar, ele sabia mexer com aquelas pedrinhas, ele sabia. E então ele já tinha aprendido a fazer isso no tempo de preparo. Então, minha irmã, meu irmão, no seu tempo de preparo, seja intencional. Receba os tesouros que o Senhor tem para te revelar. Esse lugar não é um lugar de morte, é um lugar de autoridade. A unção te dá autoridade para enfrentar gigantes e vencê-los. Não temas, pois a unção quebra o jugo. Os gigantes, eles nos promovem. A Bíblia diz que depois que Davi, ele matou o Golias, todos souberam que era Davi. Levantou-se até um hino de quem era Davi. A Bíblia diz que Saul, ele ficou atormentado, porque ele não tinha recebido a glória. Ele não tinha recebido a glória. Vai chegar um tempo, meus queridos, se você anda na aparência, se você anda fazendo performance, vai chegar um tempo que ela não vai existir. Não vai resistir, você vai ter que passar pelo tempo de preparo, pelo esmagar. Você vai ter que passar pela escola bíblica do seu sogro, vai ter que passar por lá. Você vai ter que passar por esse lugar. Você vai ter que passar por esse lugar, porque é esse lugar que te dá autoridade. Davi não foi reconhecido quando estava no pasto pelos homens, ele não foi. Pelo contrário, ele foi esquecido, o menor da casa. Mas ele foi reconhecido quando ele derrotou o gigante. Sabe por quê? Porque os gigantes, quando vêm para nossas vidas, né? Você tem suas guerras, eu tenho as minhas guerras. São os gigantes que nós enfrentamos. Mas os gigantes, quando vêm para nossas vidas, é para nos revelar. É para nos revelar, tanto para bom quanto para ruim. Os gigantes, eles nos revelam.
Eles nos revelam se a sua fé é uma fé fundamentada, se é uma fé firme, se é uma fé forte ou se é uma fé que é diluível, que é uma fé sensorial. O Senhor tem ministrado no meu coração a palavra sobre a fé sensorial, que só se move quando sente, que só se move quando sente um arrepio, quando sente, quando vê essa fé. Então, quando o gigante chega na sua vida, é para revelar qual é a sua maturidade, qual é a sua fé. E aqui, o gigante revelou a Davi. Revelou o menino, o menor. Revelou como um grande homem de Deus. Por quê? Por quê, gente? Vocês já se perguntaram? Porque ele foi preparado naquele lugar onde ninguém via. Eu passei por um tempo de pasto. Eu contei um pouco ontem. Naquele lugar onde eu achei que, meu Deus, eu vou morrer. Não tem mais esperança para mim, Senhor. Talvez você esteja essa noite nesse lugar. Não tem, eu vou morrer nesse deserto. Eu vou morrer nesse processo. Até mesmo se você entrou nesse deserto por suas escolhas, o Senhor está te dizendo que é um lugar hoje de recomeços. Hoje é uma noite de recomeços. Quando foi o meu tempo de pasto, de deserto, de preparo, eu só conseguia ver o processo e o processo me feria. Ele fere, o processo fere. Você é colocado sozinho. E aí, quando você está no processo, você culpa todo mundo. Você diz, aquela fulana, aquela Beltrana, aquele Beltrano, minha interesseira me deixou, só queria ficar comigo. Tudo isso passava pela minha cabeça. Só me queria quando eu tinha status, quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha tudo. Não quer mais nada comigo. Você entra nesse lugar. Eu entrei nesse lugar. Um lugar de vitimismo, de amargura. E quando você não é intencional no seu tempo de preparo, no seu tempo de pasto, você entra nesse lugar. E aí, um processo que era para durar talvez uma semana, dura anos, como foi com o povo no deserto. Porque o teu coração não estava posicionado no lugar certo. Porque o teu coração não estava um coração quebrantado e rendido. Porque o teu coração entrou em outro lugar que não devia. Por isso que é tão importante, se você puder dizer, olha, aquela mulher veio lá do Texas para me ensinar algo, seja intencional no seu tempo de deserto. Seja intencional no seu tempo de pasto. Seja intencional. Intencional, olha, eu estou nesse tempo, mas eu vou me preparar. O Senhor me disse, porque você sempre vai se basear numa palavra que o Senhor me disse. Eu me lembro quando eu dizia, Senhor, não tem mais esperança para mim. Tudo que o Senhor disse para mim, Senhor, olha onde eu estou. O que o Senhor disse não vai acontecer, não. O Senhor mentiu. Eu sinto muito. Não sei se vocês têm essas conversas, esses diálogos com Deus, mas eu falo com o Senhor abertamente. Ele é meu Pai. Ele é meu Abba Pai. E qual é o pai que não quer ouvir um coração de um filho? E eu lembro que eu dizia, Senhor, o Senhor mentiu. Porque o que eu visualizava com o que Ele tinha me dito, com o que eu tinha ouvido, eu dizia... Ou o Senhor mentiu, ou eu fiquei doida e ouvi vozes que era da minha cabeça. Alguma coisa aconteceu. Porque não tem como eu viver o que o Senhor disse, o que eu ouvi. Nesse tempo que eu estou vivendo, um tempo de esterilidade. Um tempo de seca. Um tempo tão difícil, um tempo que não tinha dinheiro nem para pagar um aluguel. Eu dizia, meu Deus, e o Senhor me disse que ia me levar para a nação, não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel. Nesse tempo... Seja intencional, se você estiver nesse tempo. Não entre no lugar de dor, de amargura, de murmuração. Diga, Senhor, eu estou nesse lugar, mas Senhor, eu sinto o cheiro das águas. Senhor, eu sinto o cheiro das águas, Senhor. Ah, Senhor, a terra está seca, mas ei, eu sinto o cheiro das águas. O processo não pode fazer com que você perca a promessa de vista. Entenda de uma vez por todas, meus irmãos, que o processo antecede a promessa. Não deixe que o seu coração, suas emoções e a sua fé morra no tempo de processo. A forma que você se posicionar no seu tempo de passo, no seu tempo de processo, vai fazer com que você chegue ou que você não chegue no lugar prometido, no seu destino. Você precisa se posicionar intencionalmente. Você precisa se posicionar.
E hoje a minha canção para o Senhor é Salmo 126, que diz: quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? E você vai cantar essa canção, meus irmãos. Porque hoje você vai entender que o seu tempo de pasto está te preparando para o que Ele te preparou. Hoje você vai entender que esse tempo de deserto está te dando ferramentas para você lutar no público. Você vai entender que esse tempo de deserto é um tempo que você está plantando para colher. Cuidado com as sementes que você planta no tempo de deserto. Cuidado com as sementes, porque a gente vai colher. E quando eu comecei a entender que eu estava plantando nesse meu tempo do pasto, eu disse: ferrou. Olha as sementes que eu plantei. Ferrou. Menino, mas eu liguei para tanta gente. Olha, me perdoa. Me perdoa porque isso. E me perdoa por isso. E quando você entra nesse lugar, porque o deserto, ele te quebranta. Se você é maleável, no início do meu deserto, eu não estava maleável. Eu cheguei ao ponto de dizer: Senhor, é isso que o Senhor me colocou nesse lugar agora, beijo, bye. Eu vou ficar só aqui nesse lugar. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa comigo ainda, o Senhor manda alguém aqui na minha porta. O Senhor abre as portas. O Senhor mova, porque euzinha aqui, ó, eu não faço mais nada, não. O Senhor tinha desistido de ministério, de chamado. Tá aqui de novo pregando para vocês. Não, Senhor, eu não. Porque eu já tentei várias vezes. Sabe, Senhor, eu estou no ministério tentando tanto tempo. Eu não vou mais fazer. Um dia, quando eu menos esperava, bateu uma mulher de Deus na minha porta. Eu disse: meu Deus, quem é? Um dia chuvoso, eu me lembro como se fosse hoje. Era um dia lá no Texas, quando chove, né, Jéssica? Parece que o mundo está caindo. É trovão, é tornado, é chuva, é tudo num dia só. E esse dia estava assim. E uma mulher de Deus bate na minha porta e diz: ei, eu vim lá da minha casa, 45 minutos da minha casa. Grávida, ela estava de 7 meses, grávida, dirigindo. Eu vim aqui te dar uma palavra de Deus. E o Senhor está dizendo que você fez uma oração. E o Senhor está dizendo que se você não viver o que Ele já falou para você, vai haver muitos abortos espirituais. Eu vejo muitas mulheres sendo abortadas espiritualmente porque você não se posicionou. Eu disse: meu Deus, aquela palavra se cumpriu quando eu disse: o Senhor, mande alguém na minha porta. Sabe por quê? Quando você está no tempo de preparo, quando você está naquele tempo do deserto, o Senhor vai levantar Samuel e vai dizer: ei, eu não te esqueci não. Ei, chama o menor, chama o descartado, chama o excluído, chama aquele comigo foi assim. Com você também, com Davi foi assim. Chama ele. O Senhor sempre vai levantar Samuel para te buscar onde você estiver. O Senhor, Ele não olha para as plataformas. O Senhor, Ele não olha. O lugar dos olhos do Senhor é no lugar onde ninguém vê. É no lugar, muitas vezes, da improbabilidade. Porque ali Ele vê um campo fértil para a sua glória ser manifestada. E foi assim, através dessa palavra, que eu fui reposicionada ao meu propósito. E eu entendi, naquele dia o Senhor falou comigo: filha, até aqui o processo Ele te feriu, mas o propósito Ele vai te curar. E todos os lugares que eu chego para ministrar, eu só consigo cantar Salmo 126, depois você leia, porque você vai cantar isso. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora, aqui comigo? Talvez você olhe para você. Talvez você olhe para a sua situação, para o seu deserto, para o seu pasto. Eu não sei. Para o seu lar, para o seu casamento, minha gente. Quando o Senhor, Ele começa a nos reposicionar, Ele reposiciona todas as áreas. Parece que eu estou recém-casada.
O primeiro amor voltou do casamento, aquela paixão, aquele fogo que só os casados sabem. Tudo novo, porque o Senhor, quando Ele nos reposiciona, Ele faz tudo novo. Ele recomeça quantas vezes for preciso. Talvez você olhe para o seu lado e para o seu redor e diga: essa mulher, essa pastora até é doida, ela está inventando história. Mas eu quero te dizer, eu já estive nesse lugar de esterilidade, de você olhar ao redor e dizer: eu não tenho fruto, Senhor. De você achar: Senhor, eu sou aquela oliveira que o Senhor mandou secar e secou e morreu. Talvez você olhe para o seu casamento, para a sua família, suas finanças, eu não sei. Cada um tem o seu gigante. Você olha ao redor e diga: acabou. Mas eu quero te dizer, filho, vem para a mesa. Ninguém senta na mesa enquanto meu filho não chegar. O óleo não vai descer enquanto não chegar o escolhido. Que está ali se preparando. Seja intencional no seu tempo de pasto, em nome de Jesus. Porque a unção que você vai receber no tempo do pasto é que vai quebrar o jugo. Essa unção que você vai receber é que vai te levar para os lugares que o Senhor te chamou. Essa unção que vai abrir as portas. Essa unção que vai soar o teu nome. Essa unção que vai fazer com que você, quando estava escondido, seja revelado. É essa unção. Não adianta pela sua força do braço você querer viver isso. Não adianta. Se você está no seu tempo de deserto, seja intencional. Seja intencional. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Quero pedir para o louvor me acompanhar. Ei, Davi era ungido antes de ser. Ei, Saul tinha a fama, tinha o talento sem ser. Davi era escondido, Saul conhecido. Saul era rei, Davi um improvável. Quando Saul estava com demônios, era a unção que Davi carregava, que os mandava embora, não os talentos de Saul. Nos dias de hoje não serão mais eventos, placas ou fama que carregarão a unção, e sim os lugares improváveis. Sabe por quê? Vocês se lembram? Quando Maria foi ter Jesus, ela recebeu o comando de se esconder na manjedoura. Vocês lembram? A manjedoura, um lugar improvável de parir. Foi naquele lugar que o Senhor ele ficou escondido quando nasceu. Tudo que é precioso, o Senhor primeiro esconde. Vocês estão me entendendo? Tudo que é precioso, o Senhor primeiro ele esconde. Ele esconde. Então não se ofenda. Você é precioso. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo. Os gigantes, eles nos revelam. E eu te pergunto essa noite: quem é você? Quem é você? Você não é o seu processo. Os processos não te definem, minha irmã, meu irmão. O que te define é as palavras do Senhor. Que você seja achado como Davi, escondido, esquecido, improvável, mas com cicatrizes que Davi carregava. As cicatrizes, quando você começa a tê-las, quando suas feridas são curadas, você começa a ter cicatrizes. E essas cicatrizes te dão autoridade para enfrentar e para exposição.